Olá, seja muito bem-vindo você. Eu sou Bruno Faleiros, você já conhece, esse é o canal Stop Loss. E hoje, dia 4 de maio de 2020, você fica por dentro de tudo o que aconteceu de mais relevante no mercado de ações. Aqui também a gente fala de estratégias, fala de oportunidades e principalmente falamos de análise gráfica como principal ferramenta de análise de mercado. Se você gosta desse assunto e ainda não é inscrito no canal, já se inscreva agora. É muito fácil, clica no botãozinho vermelho embaixo do vídeo. E se você gostar desse tipo de conteúdo, já boleta o joinha. Só quem é trader sabe. Então vamos pro vídeo. Então vamos ficar por dentro agora de tudo o que aconteceu de mais importante e que mexeu com o mercado financeiro de hoje. Hoje, 4 de maio de 2020. Primeira notícia que mexeu com o nosso mercado: aumento das tensões entre os Estados Unidos e a China afeta os mercados ao redor do mundo. O dia hoje já começou bastante tenso por conta de declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a respeito da origem do novo coronavírus. Segundo o presidente Donald Trump, o vírus teria surgido em um laboratório na China. Segunda notícia do dia. No feriado do dia 1º de maio, dia do trabalho, o Dow Jones Brasil Titãs 20, ADR, fechou com queda de menos 4,23%. Na sexta-feira passada, nós não tivemos pregão e no mercado americano, nossas ADRs, as ADRs brasileiras, passaram por forte correção de 4,23%, o que era um prenúncio para um pregão bastante tenso no dia de hoje. Clima político interno ainda mais tenso, com o presidente Bolsonaro participando de atos contra o STF. Movimentos pró-Bolsonaro no final de semana contaram com sua participação e isso foi mal visto por analistas políticos. Seguindo então para fechamento do pregão de hoje, 4 de maio de 2020, clima de mercado aversão ao risco. Índice Bovespa, fechamento anterior 80.505 pontos, abertura 80.501 pontos, fechamento 78.876 pontos, mínima 77.640 pontos, o que representou uma queda máxima de 3,55%. Máxima 80.501 pontos, ou seja, não houve variação positiva no dia. E a volatilidade no intraday foi de 3,55%. Desta forma, fechamos o pregão de hoje com uma queda de 2,02%, com a bolsa recuperando boa parte de suas perdas no final da tarde. Voltando aqui então para a nossa análise gráfica, índice Bovespa em tela, gráfico diário, e já podemos identificar novamente um candle vermelho, ou seja, segundo dia consecutivo de realização na Bolsa Brasileira. Um movimento que eu considero normal, devido ao rompimento dessa região de congestão. Índice testou banda superior de Bollinger, que é essa linha verde aqui do gráfico. Então o índice testou essa região, quase pegando o nosso 84K, mas não conseguiu. Chegou a atingir 83.500 pontos e agora uma volta natural e normal para testar a média de 21. Vou até dar um zoom aqui que a gente consegue observar bem que houve exatamente o teste da região da média móvel de 21 e em seguida o índice voltou a ganhar força. Movimento normal, esperado, zigue-zagues ascendentes, lembrando que toda tendência de alta é formada por zigue-zagues ascendentes. Vamos ver o que é um zigue-zague ascendente. Zigue-zagues ascendentes, ou seja, topos e fundos ascendentes. Para que haja uma tendência de alta, então é preciso que o movimento de preço faça essa movimentação de zigue-zague, né? Então nós temos aqui um zigue-zague ascendente lindo aqui no gráfico diário do Ibovespa. Falando de zigue-zagues ascendentes, hoje eu lancei um novo vídeo, uma nova aula falando justamente de tendências. Então acesse o nosso canal na playlist Price Action em Ação. Tem um vídeo novinho lá falando sobre tendências. Vale muito a pena assistir esse vídeo para que você fique por dentro do que é uma tendência dentro do mercado de ações e a importância que é esse conceito. Bom,
Legal, então tivemos essa correção hoje, que no meu entendimento, correção natural, podendo inclusive realizar até a região da linha de tendência de alta, que é essa linha verde aqui, tá? Linha de tendência de alta, também é esperado, seria normal também, que ele viesse testar essa região, tá? Essa linha de tendência de alta. Porém, o mais bonito seria se ele ficasse por aqui, testasse essa região da média móvel de 21 e voltar a fazer nosso lindo pivô de alta aqui, rompendo com bastante força, com bastante vontade, a nossa tão temida região aqui dos... Tão temida não, né? Tão esperada região dos 84 mil pontos, que é essa linha cor-de-rosa aqui. Então, seria muito legal mesmo se ele pudesse fazer esse movimento, né? Teste na média de 21 e o pivôzinho rompendo os 84 mil pontos. E aí o nosso mercado ficaria lindo, fantástico, maravilhoso, ok? Beleza. Bom, apesar do movimento normal do Ibovespa de hoje, nossas operações, infelizmente, não foram assim tão bem, né? Por conta dessas duas quedas que nós tivemos consecutivas na sexta-feira, na quinta-feira passada e hoje, a gente acabou sendo estopado em duas operações, sendo que duas delas estavam lindas, 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 infelizmente fomos estopados. Olha só, a primeira foi Duratex, né? DTTEX 3. Olha só, a nossa compra foi nessa região, tá? O preço subiu, atingindo o nosso primeiro objetivo, mas o nosso objetivo principal era essa região, esse topo anterior. Então eu deixei o trade fluir. Ele realizou, realização normal. A expectativa é que ele testasse a região da média móvel de 21, que é essa linha marrom, e depois voltasse a subir. Mas isso não aconteceu, ele acabou rompendo essa região da média móvel de 21, foi testar a linha de baixo da banda de Bollinger, não conseguiu se sustentar e desceu mais um pouco. Como o nosso stop já havia subido para o preço de compra, que foi essa região, então nós acabamos sendo estopados no preço de compra. Tudo bem, saímos da operação sem prejuízo, mas tristes e chateados porque estava uma linda operação, né? Se a gente voltar um pouco no tempo, a gente consegue ver que a operação estava linda. Olha só, vinha vindo muito bonita, corrigindo na média móvel de 21, ok. A partir daqui, eu esperava que ele fizesse mais uma perna de alta, tá? Mais um pivô de alta, buscando o nosso objetivo principal. Mas ele continuou caindo. Na sexta-feira, quase pegou o nosso stop, se sustentou, mas hoje ele acabou abrindo aí com o mercado bastante feio, pegou o nosso stop e deixou a gente fora da operação. Agora não tem muito mais o que fazer com esse papel, tá? A gente vai continuar olhando, vai continuar acompanhando, mas no momento não tem muito o que fazer. Uma pena. A operação estava linda. A Banco ABC B4, mesma coisa, muito parecido. Tivemos aqui a nossa compra nessa região de preço, tá? A R$ 13,86. O trade foi muito bom, subiu quase 10%, testou esse topo anterior, mas no nosso caso, dessa operação, o nosso objetivo era essa região de preço, a R$ 15,54. Então a gente estava esperando que esse número fosse atingido. O que acabou acontecendo é que houve o teste da região da média móvel de 21, não se sustentou, quase pegou o nosso stop aqui, que também já havíamos subido para o preço de compra, testou a nossa região de stop, voltou quase que para o preço anterior, mas na segunda-feira abriu também com um gap de baixa gigantesco e acabou pegando, acionando o nosso stop logo no primeiro horário e ficamos também de fora dessa operação no 0 a 0. Infelizmente, outra operação que estava muito bonita, mas infelizmente o mercado não ajudou. Terceiro papel que estávamos posicionados, azul. Azul, olha só, a nossa compra em azul foi no rompimento dessa resistência, tá? Era uma região que já vinha sendo testada já há bastante tempo. Nós entramos aqui no rompimento dessa resistência, talvez tenhamos entrado muito cedo,
Talvez tivesse sido muito mais seguro esperar ela romper com um pouquinho mais de força aqui, né? E acabamos entrando muito cedo nessa operação, mas ela estava muito bonita, tinha tudo para romper essa região aqui de resistência e buscar o nosso objetivo a 19,69. Já no aftermarket de quinta-feira, fez um candle bastante feio, isso me deixou bastante preocupado, mas o que me preocupou mesmo foram as quedas das ADRs na sexta-feira, tá? As ADRs brasileiras caíram 4,23% na quinta-feira e não foi diferente para a Azul, que é uma das empresas que está mais sofrendo aí com essa questão do isolamento social. Já abriu com um gap gigantesco. O que é um gap? Gap é essa região sem negociação, tá? Essa região sem negociação. Abriu com um gap aqui, um gap gigantesco já rompendo o nosso stop que estava na região de R$ 16,65 e foi embora para baixo, tá? O que acontece em uma situação como essa? O nosso stop estava posicionado aqui a 16,65. Porém, o preço no dia seguinte abriu com um gap pulando o nosso stop, ou seja, nosso stop não foi acionado e nós ficamos posicionados nesse papel mesmo após a abertura, onde o papel continuou caindo. Tá? O que eu faço em uma situação como essa? Eu prefiro continuar no papel, tá? Porque muitas vezes acontece desse papel abrir numa espécie de pânico, né? E logo na primeira hora ou na segunda hora ele já tem uma boa recuperação. Deixa eu limpar aqui. Então o papel abriu com gap de baixa, tá? E continuou caindo. É muito comum que depois de passar esse primeiro pânico, o preço volte a subir novamente, tá? Isso acontece muito. Então, eu já cansei de sair aqui no desespero e depois o preço voltar a subir. Então, com a experiência, eu notei que é muito mais provável que o preço suba depois do pânico do que o preço continue caindo. Mas isso não é certeza que vai acontecer, é o mais provável. E no caso de Azul, acabou acontecendo justamente ao contrário, né? O preço continuou caindo. Então, como nós já estávamos muito afastados do stop, em uma situação como essa, eu prefiro esperar o preço fazer um fundo, que foi nesse caso aqui, o preço já fez um repique aqui, tá? Já fez um repique. Então, eu prefiro usar essa estratégia. Espero ele fazer o fundo e espero ele voltar para a média móvel de 21, porque isso vai acontecer. A gente só não sabe quando, mas isso vai acontecer. E aí, quando ele chegar a testar a média móvel de 21, aí eu vou decidir. Se o papel estiver forte, eu posso esperar ele fazer um fundo mais baixo, tá? E de repente um pivô de alta. Ou se ele estiver fraco, eu posso esperar ele fazer o teste na região da média móvel de 21 e já sair da operação nessa região, ok? Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Gap de abertura, deixando o nosso stop para trás e o preço muito longe do nosso stop. Não tem muito o que fazer. Primeira atitude, deixe já o stop armado nesse fundo e vai administrando conforme o preço vai variando aqui. Tá? A minha expectativa é que ele consiga atingir a média móvel de 21 e quando chegar lá eu vou decidir o que eu vou fazer nesse caso. Outro papel que está com uma situação, acabou ficando com uma situação bem parecida com essa, foi Porto Seguro, PSSA3. A nossa compra foi nessa região, a 45,98, certo? Nosso stop era um stop bastante curto, a 2,20% só, era um stop curtíssimo, era uma boa, chegou até a subir no começo, mas não sustentou, não conseguiu segurar, né, a realização de sexta-feira e de hoje, aliás, de quinta-feira e de hoje, e acabou caindo muito forte. E assim como o Azul, o nosso stop, que era essa região de preço de 44,97, foi pulado, né? Foi pulado porque houve um gap de abertura também aqui, né? A negociação de hoje, do primeiro horário, já estava abaixo do nosso stop, não considerando então a nossa saída.
E assim como azul, quando isso acontece, eu prefiro deixar o trade fluir na esperança de que ele vá se recuperar na hora seguinte. Isso acontece com muita frequência, mas infelizmente isso não aconteceu e ele continuou caindo, né? Caindo bastante. E aí eu vou usar a mesma estratégia que eu usei para azul. Então eu já reposicionei o stop para esse novo fundo, como garantia, né, como segurança, mas o principal que eu vou fazer aqui é acompanhar a evolução de preço, esperar que ele busque a região da média móvel de 21, para então decidir o que eu vou fazer. Se eu saio da operação quando ele atingir a média móvel de 21, antes que ele faça uma nova perna de baixa, ou se o mercado estiver bom, eu posso de repente esperar ele romper essa média móvel de 21, buscar o preço mais próximo possível do meu stop, tá? Então, infelizmente também acabou acontecendo esse gap de abertura em nossa operação de Porto Seguro, ou seja, das nossas 4 operações que estavam vencedoras, infelizmente fomos estopados, né? Dois stops com 0 de prejuízo, porque já havíamos subido o stop para a região de compra, e 2 operações que nós estamos ainda posicionados, porque houve um gap de abertura pulando justamente a nossa região de stop. E agora temos que administrar essa situação para tentar obter aí o menor prejuízo possível. Ok? Bom, hoje, além dessas situações aí que nós já analisamos, eu acabei fazendo mais uma operação, tá? Uma operação bastante interessante que foi em Vivo. Vivo vinha de um período de correção onde o mercado estava subindo na semana passada. Tudo subiu na semana passada, menos alguns papéis, principalmente de telefonia, né? Vivo, TIM. E eu estava monitorando esse papel e hoje ele acabou o quê? Rompendo a linha de tendência de baixa. Esse é o gráfico de 60 minutos de Vivo, tá? Então, ele está testando, olha aqui, eu vou colocar no gráfico diário, olha que interessante. Essa é uma linha de tendência de alta que traçada desde 2002, tá? Desde 2002, foi testada aqui em 2015, testada novamente no final de 2018 e agora testada novamente em abril de 2020, tá? Então é uma linha de tendência bastante forte. Eu falo sobre linha de tendência também na minha videoaula sobre tendências, que está lá na nossa lista de reprodução. E seria bem interessante se você assistisse essa videoaula para entender melhor o conceito de tendências e linhas de tendência. Essa linha de tendência é bastante significativa porque ela vem de um período bastante longe, né? Desde 2002 para cá, já foi testada algumas vezes. Então, essa região de suporte é bastante significativa para esse papel. Além dessa questão da significância da linha de tendência, temos também a seguinte situação. Deixa eu marcar outra cor aqui, vou marcar um azul. Azul. Temos também uma situação que, se analisarmos aqui o gráfico de 60 minutos, a gente consegue ver que houve, no dia de hoje, um rompimento dessa linha de tendência de baixa. Tá? Linha de tendência de baixa que vinha aqui desde o dia... Vamos ver que dia que é esse aqui. Desde o dia 7 de abril. Uma linha de baixa bastante acentuada aqui e que hoje acabou sendo rompida com bastante força. E qual foi a nossa estratégia para essa operação? A nossa estratégia foi justamente rompimento desse topo anterior, tá? Então eu vou pegar aqui a linha de 3 para 1. A nossa estratégia foi rompimento desse topo anterior, tá? Essa região aqui. Houve um rompimento, dá mais um zoom aqui. Houve o rompimento dessa região, que é esse candle verde aqui, que era o topo anterior. Assim que houve esse rompimento, nós entramos na operação, tá? E aí o nosso objetivo aqui, para essa operação, vou diminuir o zoom aqui agora, é justamente esse topo anterior, que coincidentemente é um valor bem próximo aqui
da relação de 3:1, que significa aí um ganho de 15%. Tá? A operação está evoluindo bem, houve um rompimento e depois, assim como esperado, houve um belo candle de força aqui após o rompimento. Chegou a subir bastante aqui, chegou a romper essa outra resistência aqui, né? Chegou a romper essa outra resistência aqui, sentiu essa força, né, dessa resistência e acabou voltando. Então, normal, se ele vier testar a média móvel de 21, antes de fazer um novo pivô de alta aqui no gráfico de 60, para romper justamente essa próxima resistência aqui na região de R$ 49, ok? Então também estamos com essa operação ativa e vamos torcer para que ela consiga prosperar melhor do que as outras, né? Então vamos ver o que acontece nos próximos dias. Bom, vamos falar agora então de oportunidades. Bom, oportunidades. Infelizmente, o mercado não está, neste momento, oferecendo muitas oportunidades. Tá? Ele está passando por um período de correção, já estamos há 2 dias corrigindo com uma força relativamente alta, tá? Já caímos aí quase 6% em 2 dias. E com isso, muitos ativos acabaram ficando desconfigurados graficamente. Então, eu chequei toda a minha lista de ativos e só consegui encontrar apenas uma oportunidade para eu acompanhar nos próximos dias. Tá? Então, realmente, o momento agora é de bastante cautela, esperar o que o mercado vai decidir nessa semana, que está bastante tensa, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Graficamente, a grande maioria das ações estão passando por correção e ainda não deram sinais de que essa correção de curto prazo está próxima do seu fim, tá? Porém, uma ação aqui que eu encontrei que eu acredito que tá bem bonita, inclusive no gráfico de 60 minutos e no diário, que pode ser que dê uma operação aí essa semana, tá? Estou falando justamente de ENPR3, Energias do Brasil. O papel que passou por toda a correção do auge da crise do coronavírus, teve a sua recuperação, testou hoje a região da média móvel de 21, que é justamente essa região aqui. Vou pôr uma cor mais escura aqui. Testou a região da média móvel de 21 e subiu, tá? Pegando esse papel e colocando um zoom no gráfico de 60 minutos, fica bem interessante de enxergar aqui, de notar que ele está testando aqui uma região de resistência bastante significativa, que é exatamente essa região que eu estou marcando aqui com essa linha preta. Deixa eu pegar aqui linha preta, ok? Olha aqui. Veja bem, olha como ele testa essa região aqui algumas vezes, né? Ele testa essa região aqui algumas vezes. Podemos desenhar aqui, tá? Mais ou menos nessa região. E que se rompida, ele tende sim a continuar subindo aqui, inclusive ganhando bastante força, tá? Então, o único papel que eu vejo que pode dar uma entrada com stop até bastante interessante, stop aqui nesse último fundo aqui, tá? Olha, stop curto de 2,7%, rompendo essa região aqui, pode dar uma entrada bem interessante, o papel que está bonito, tá? E qual que é o objetivo dele, tá? Vamos traçar aqui então o nosso medidor aqui de 3:1, pegando justamente o rompimento dessa resistência, posicionando o nosso stop aqui nesse fundo, tá? Vou abaixar ele aqui um pouquinho, beleza? O nosso objetivo para essa operação seria então aqui em R$ 18,94, um ganho de 9,36%, tá? Então acho que esse é um trade que pode sim funcionar, pode dar bastante certo para a gente essa semana. Bom, pessoal, infelizmente não temos tantas oportunidades aí para acompanhar durante essa semana, mas essa aqui eu acho que pode dar certo, ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já boleta o joinha, hein? Só quem é trader sabe. E fiquem bem.